Olá pessoal, eu sou o Eduardo. Eu sou a Kelly. Você está no canal Temática Bíblica. Muito bem, sejam bem-vindos. É um grande prazer estarmos gravando mais um vídeo e hoje dando continuidade então na série de vídeos que nós tínhamos iniciado, no qual temos falado um pouco sobre as doutrinas adventistas. No último vídeo então nós falamos sobre a data de 1844 e a partir de agora vamos falar então sobre as três fases do juízo, conforme nós cremos na Igreja Adventista, que essa fase final, né, esse tempo final, o tempo do fim, haverá três fases do juízo. Então vamos falar um pouco sobre essas fases do juízo. Mas primeiramente queremos pedir a você, Deixe seu like, compartilhe o vídeo. E que se puder se inscreva no canal também. Nosso canal ele caiu um pouco de relevância, né, caiu o alcance, mas se você nos ajudar curtindo, compartilhando de repente, nós podemos voltar a ter o alcance que o canal estava tendo e essa mensagem pode chegar a mais pessoas, né? Mas então, dando sequência na mensagem, no último vídeo nós falamos então o porquê que cremos que desde 1844 Cristo ele entrou no santuário celestial. Mas vamos dar continuidade então, começando a ler primeiramente um texto que está no livro de Apocalipse. O primeiro texto que nós vamos ler agora é o capítulo 14 de Apocalipse, verso 6, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem, então como nós vemos nesse texto, né? Esse texto está no livro de Apocalipse e é a primeira mensagem. Ali no capítulo 14 é relatado sobre três mensagens, né? A primeira mensagem então do primeiro anjo é essa. Nós lemos esse texto também no último vídeo, né? Então, desde 1844, nós acreditamos que Cristo ele entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial. E essa mensagem, então, do primeiro anjo, está dizendo: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, essa mensagem está falando desse mesmo juízo, que começou em 1844. Então, como que nós cremos na Igreja Adventista? Nós cremos que desde 1844, começou o que nós chamamos de a primeira fase do juízo. Que o juízo ele é dividido em três fases, e essa primeira fase que nós chamamos de juízo investigativo. O que acontece nesse juízo investigativo? É onde cada pessoa é julgada, para ver se essa pessoa vai ser absolvida nesse julgamento ou não. Ou seja, esse juízo, essa fase do juízo, vai dizer quem se salva e quem não se salva. E nós podemos chegar a essa conclusão que existe um juízo acontecendo nesse momento por um raciocínio lógico muito básico, que é o seguinte: nós sabemos que quando Cristo voltará para buscar os salvos. E quando ele volta, ele já vem para buscar os salvos, porque já foi definido então, antes da sua volta, quem está salvo e quem está perdido. Inclusive vou pedir para a Kelly ler um outro texto, que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 25. No capítulo 25 de Mateus, verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Muito bem, então, por esse texto, por exemplo, é muito óbvio que está falando que na volta de Cristo ele vai separar os bodes das ovelhas. Existem outros textos também
que dizem, por exemplo, que quando Cristo voltar, ele dirá para alguns, né, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Né? Aqueles vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome realizamos milagres, né? Realizamos curas, sinais. E Cristo vai falar o quê? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, significa o quê? Que quando Cristo volta, como o texto que a Kelly acabou de ler fica muito óbvio, Cristo volta para buscar os salvos, para separar os bodes das ovelhas, os salvos dos perdidos. Nós temos um outro exemplo também, que está no livro de Mateus também, capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Ali é um exemplo de quê? De que na volta de Cristo, algumas pessoas vão estar prontas. E essas, como diz na parábola, essas vão entrar para as bodas com o noivo. Né? Então, as pessoas que estiverem preparadas na volta de Cristo, esses serão salvos. Esses irão para o céu com Cristo, passar 1000 anos. Né? Então, na Bíblia tem alguns relatos que exemplificam que existe dois tipos, dois povos, os salvos e os perdidos. A parábola das virgens fala o quê? De 5 virgens que estavam preparadas, essas entraram para as bodas com o noivo, e 5 que não estavam preparadas, essas ficaram, essas não entraram para as bodas. Né? Tem esse outro texto que nós lemos, né? Os bodes e os carneiros serão separados. Então, são muitos textos que falam o quê? De dois grupos de pessoas que haverão na volta de Cristo, os salvos e os perdidos. Então, como sabemos quem está salvo e quem está perdido? Porque quando Cristo volta, esse julgamento já aconteceu. Então, fica tudo muito claro que esse julgamento está acontecendo nesse momento. E aí, nós chamamos o que encerra esse julgamento, é o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Que é onde diz o quê? Que hoje Cristo ele está no santuário, intercedendo por cada um de nós. Hoje, cada pessoa que peca e pede perdão a Deus em nome de Cristo, essa pessoa é perdoada, se ela se arrepender sinceramente. Né? Então, enquanto Cristo está lá, no lugar santíssimo, intercedendo, ainda há chance de salvação. Agora, quando Cristo sai do santuário, quando ele para de interceder, aí então já não há mais intercessão, já não há quem faça a intercessão. O que nos leva ao próximo texto, que eu vou pedir para que ela estar lendo, que está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15, verso 8. 15:8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, essa passagem está falando o quê? Que o santuário se encheu de fumaça e ninguém podia mais entrar no santuário. Ou seja, quando que isso acontece? Quando Cristo ele termina essa fase de intercessão. Então, quando Cristo termina essa fase de intercessão, ele deixa o santuário se enche de fumaça, e como diz o texto, ninguém podia entrar mais no santuário, acabou a intercessão. Então, nesse momento, é o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Na Bíblia você não vai achar essas palavras, né, fechamento da porta da graça, mas existe o termo, né, existe a ideia de uma porta que se fecha, que inclusive vem dessa parábola também das virgens, né, onde as virgens que estavam prontas entraram com o noivo para as bodas e a porta se fechou, que simboliza o quê? O fim do tempo de graça, quando Cristo termina a intercessão do santuário. E como disse o texto que a Kelly acabou de ler, então começa os 7 flagelos. Então, como que nós entendemos? Desde 1844, Cristo começou essa fase do juízo, nós chamamos de juízo investigativo. Nós não sabemos quando esse juízo termina, mas sabemos que quando ele terminar, então começa a cair as pragas. E quando começa a cair as pragas, após as 7 pragas, né, após a 7ª, Cristo então ele volta para buscar os salvos. Então quando Cristo vem e busca os salvos, né, na sua vinda os ímpios morrerão, porque os ímpios não poderão olhar para Cristo em sua glória e sobreviver, então os ímpios morrem na volta de Cristo, né? E como diz a palavra de Deus, fala que Cristo, quando ele vier, todo olho verá, diz que ele vem sobre as nuvens e todo olho verá, né? Então, quando Cristo volta,
os ímpios morrem, Cristo vai com os salvos para Nova Jerusalém e Satanás ele é preso e ele passa 1000 anos preso. 1000 anos preso. E aí então é nesse momento que começa o que nós chamamos de a segunda fase do juízo, ou juízo comprobatório. E aí, um texto base também para termos esse entendimento, está lá em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 6, no verso 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, esse texto está deixando bem claro, né? Falando o quê? Paulo falando ali para aquela população de Corinto, onde ele diz o quê? Vocês não sabem que os santos haverão de julgar o mundo, né? E aí no segundo verso ali, o verso 3, ele fala o quê? Ou não sabeis que haver de julgar os anjos, né? Quanto menos essas coisas, né, inferiores, ou seja, ele estava falando de um julgamento superior, né? Então, de que julgamento é esse? Não é que literalmente os salvos irão julgar, né? Mas eles irão fazer o quê? Será como uma cena de julgamento, porque eles vão comprovar, é o que nós chamamos de a fase de comprovação do juízo, né? Antes de falarmos o que acontece nessa fase de comprovação, vou pedir para Kelly ler um outro texto também, de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse texto está lá em Apocalipse 20. Né? Quando você lê os 3 primeiros versos ali de Apocalipse 20, ali vai falar então sobre a prisão de Satanás. Né? Quando que ocorre essa prisão? Quando Cristo vem, né? Quando Cristo vem à terra buscar os salvos, né? Após a queda das 7 pragas, como eu disse, os ímpios eles morrerão. Quando eles virem a glória de Cristo, né? Os ímpios morrerão. Os salvos serão levados com Cristo para passar 1000 anos, né? Como o texto também acabou de dizer, né? Esses salvos eles reinarão com Cristo por 1000 anos. E aí, esses 3 primeiros versos de Apocalipse 20 também fala sobre a prisão de Satanás, que ele vai ser preso por 1000 anos. Ele fala que a antiga serpente, né? Satanás foi acorrentado, né? O dragão foi acorrentado, e só que essa corrente não é uma corrente literal. É uma corrente que significa o quê? Uma prisão circunstancial que ele vai estar. Por quê? Porque quando Cristo vier, os ímpios morrem, os salvos são levados com Cristo. Satanás ele fica sozinho na terra. E a terra vai estar como? A terra não vai estar como nós conhecemos, né? Lá no livro de Pedro também fala que quando Cristo voltar, os elementos se desfarão abrasados, né? Ou seja, essa terra aqui vai estar só calamidade, vai estar o caos. Satanás ele fica sozinho então na terra, porque os ímpios estão mortos e os salvos vão com Cristo. Então ele está numa prisão circunstancial, e aí essa prisão vai durar 1000 anos. E também no texto que a Kelly leu fala o quê? Que esses salvos que foram levados com Cristo, né, foram colocados nos tronos e eles vão julgar, né, se assentaram e vão julgar. Julgamento no sentido de que eles vão exercer um papel ali de comprovação. Por quê? Porque quando Cristo vier e levar os salvos, haverá muitas surpresas, porque, por exemplo, pessoas que, muitas vezes irmãos nossos, que nós pensávamos, essa pessoa é santa, ela vai estar no céu, mas de repente não vai estar. Por quê? Porque ela tinha uma vida controversa, né? Na igreja, muitas vezes no dia a dia, ela parecia ser uma pessoa santa, mas ninguém sabe o que ela cometia na sua intimidade. Assim como muitas vezes nós podemos aqui estar falando de Cristo, achando que estaremos salvos, e para surpresa de muitos, de repente, podemos não estar lá também. Então haverá esses tipos de surpresas, né? Assim como haverá pessoas que hoje são julgadas pelo mundo
como pessoas perdidas que de repente estarão no céu. Então, esse juízo de comprovação que os salvos vão realizar é para quê? Para comprovar por que uma pessoa está lá e por que outra não está. Para comprovar o quê? Que Deus, ele agiu com justiça. Se uma pessoa está lá, uma pessoa que nesse mundo de repente foi assassino, mas se ele está lá hoje, ele estará lá no céu, então vai ser comprovado por que ele está no céu, porque ele teve um arrependimento sincero. E de repente uma pessoa que parecia ser uma boa pessoa nesse mundo não está lá, por quê? Porque de repente essa pessoa, na sua íntima vida, quando ninguém via, ela tinha atos pecaminosos, né? E não se arrependeu desses atos. Então esse juízo é o juízo de comprovação, que é a segunda fase do juízo. Então, passados 1000 anos, né, Cristo ele volta com a Nova Jerusalém. E aí agora eu vou pedir para Kelly ler o que está em Apocalipse, capítulo 20 também, dos versos 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu. Porém, fogo do céu os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa fase, então, é o que nós chamamos de o juízo de execução. Agora, então, nesse momento, está acontecendo o juízo investigativo, né? Cristo, nesse momento, está intercedendo por cada um de nós. Como nós lemos antes, quando Cristo termina essa fase de intercessão, aí caem as 7 pragas. Após as 7 pragas, Cristo volta, busca os salvos, leva os salvos para passarem 1000 anos com ele na Nova Jerusalém, e aí acontece a segunda fase do juízo, o juízo comprovatório, onde vai ser comprovado por que alguns foram salvos e por que outros se perderam. Após essa fase do juízo, que dura 1000 anos, vem então a fase final, o juízo final ou juízo de execução, que é o quê? Quando Cristo volta na Nova Jerusalém, que Cristo vai estabelecer a Nova Jerusalém nesse mundo, né? Esse mundo será reconstruído após a destruição. Ele será reconstruído e a Nova Jerusalém será estabelecida nesse mundo. Então, isso está em Apocalipse 20, fala que Cristo volta com a Nova Jerusalém, com os salvos dentro. E nesse momento acontece o que nós falamos que é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, né? Que nada mais é do que os ímpios que morreram quando Cristo veio pela segunda vez, eles vão se ressuscitar, vão ser ressuscitados nessa fase agora, para receberem o juízo final, que é a condenação final, né? A destruição final, juntamente com Satanás e seus anjos, né? Então, essa é a fase final do juízo, que é quando desce fogo do céu e consome completamente Satanás, seus anjos, os ímpios, e o pecado é exterminado de uma vez. Então, essa é a terceira fase do juízo. E só para dar uma explicação um pouco melhor, que eu não tinha falado, né? Quando Cristo volta para buscar os salvos, né, após a queda das 7 pragas, acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Todos os salvos, todos que estão salvos, que morreram desde Adão até a volta de Cristo, todos esses são ressuscitados nessa vinda de Cristo, na próxima vinda de Cristo agora, né? Que ele vem para buscar os salvos mortos são ressuscitados. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, essa acontece após o milênio, quando Cristo volta para a Nova Jerusalém, que aí então os ímpios são ressuscitados para receber o castigo final, que é a sentença final, a fase final do juízo, o juízo de execução. Então essas são as 3 fases do juízo: juízo investigativo, que nós estamos vivendo nesse momento, juízo comprobatório e juízo executivo, ou juízo final. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Essas 3 fases do juízo fazem parte das nossas crenças e doutrinas da Igreja Adventista, né? E como mostramos, são crenças que nós temos que são
baseadas na Bíblia. Tem a sua base bíblica, né? Apesar de muitas denominações não crerem dessa maneira, mas é uma crença, uma doutrina fundamentada totalmente na Bíblia. Então queremos pedir a você, mais uma vez, que possa se inscrever no canal. Né? Isso mesmo, se inscreva, e se você quiser fazer alguma pergunta em relação à mensagem que foi passada hoje, você pode estar deixando seu comentário também. Curte o vídeo, compartilha. É isso aí. Com os amigos. E até o próximo vídeo, então, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e forte abraço. Tchau, pessoal.